A paz eterna de Cristo Jesus. Eu me chamo Ana e este canal chama-se Escolha Nascer em Cristo Jesus. O canal exclusivamente para falar da palavra sagrada do Deus Altíssimo, Deus Yahvé, Pai do nosso Salvador Cristo Jesus e do seu Espírito Santo, o Consolador, a Divina Trindade. E eu vou deixar, irmãos, para as vossas reflexões, o livro 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao 15. A palavra sagrada diz: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo, e bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então, o furor de Davi se acendeu e sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque ele fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso não fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu
o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto, deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Irmãos, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15, a Bíblia nos relata que Davi era ungido de Deus. Deus o proporcionou tudo. Em todas as suas áreas, Davi era abundante, era próspero. Ele orava ao Senhor e o Senhor, Deus Yahvé, ele colocava em suas mãos seus inimigos e dava vitória a Davi. Mas com o passar do tempo, Davi, com a sua soberba, achando que Deus iria fazer tudo o que ele queria e que ele poderia fazer qualquer tipo de pecado ou transgredir aos olhos do Senhor, Deus Yahvé, que ele ficaria bem, que Deus Yahvé o perdoaria sempre. Ele desobedeceu os preceitos, mandamentos do Deus Altíssimo, que tanto o beneficiou, que tanto o preservou nas mãos dos seus inimigos. E assim é para conosco. Quantas vezes Deus, na sua infinita misericórdia, tem nos dado as ferramentas para que nós passássemos as tempestades, os problemas, situações, e nós nos esquecemos que Deus, ele vê tudo e vê todos. Mesmo nós estamos fazendo o que não agrada, mas ocultamente, escondendo-se perante os olhos de Deus. Naquela época, no Antigo Testamento, isso é um livro do segundo livro de Samuel, um dos últimos juízes e um dos primeiros profetas que está saindo daquela época dos juízes e entrando na época dos reis. Ele foi o precursor nessa época dos reis. Ele foi encarregado por Deus, Samuel, para ungir Saul e depois ungir Davi. E nessa época tinha o profeta Natã, que Deus usava ele também. E Deus falava com o profeta Natã. E Deus enviou a Natã até Davi para confrontá-lo. E Davi estava tão cego na sua soberba que ele esqueceu o que ele fez. E ele sentia tão assim à vontade, né, na presença do Senhor. Isso não é diferente conosco hoje, no século 21. Estamos tão na presença do Senhor, achando que o Senhor sempre vai nos perdoar, vai sempre... isso não tem problema eu fazer isso não é nada. Nós precisamos ficar vigilantes, irmãos. Precisamos estar debaixo dos estatutos, da vontade, do querer do Deus Altíssimo. Deus Yahvé, Pai do nosso Salvador Cristo Jesus, Ele é o grande juiz. Jesus é o príncipe da paz.
Glória a Deus que hoje nós temos Cristo Jesus para clamarmos ao Pai, a Deus Yahvé, pedirmos perdão dos nossos pecados, nossas transgressões, nossas imperfeições. Precisamos nascer de novo em Cristo Jesus. Precisamos confessar nossos pecados a Deus. Em nome do Filho dele, Cristo Jesus, ele perdoará. Ele perdoou Davi. Ele não matou Davi por uma afronta, foi uma afronta muito grande a Deus. E isso fez com que os inimigos de Davi, blasfemassem contra Deus. E Deus castigou Davi, tirando a vida dessa criança, que era o fruto de uma coisa errada. Uma coisa começa errada, ela vai terminar errada. Não podemos persistir no erro. Precisamos vigiar. Precisamos estar sempre debaixo da sombra do Deus Altíssimo. Ele é o grande juiz, o Pai. Ninguém não vai ao Filho. Ninguém não vai ao Pai se não for através do Filho. Quem vê o Filho, vê o Pai. Cristo disse isso. E glórias a Deus, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo Consolador que nós temos hoje, nosso intercessor. Davi não tinha Cristo Jesus para clamar. Ele tinha os profetas para se dirigir a Deus. Hoje o véu se rasgou, nós temos acesso direto ao Pai através do seu Filho Cristo Jesus. É uma honra, é um privilégio estar hoje nesse século 21 com essa certeza que Cristo morreu na cruz por mim e por você, irmão. Por mais que esteja a situação difícil, não vá para o caminho mau, escolha o bem. Moisés disse isso. Escolha o bem, a bênção, ou escolha a maldição. Sempre temos que escolher a bênção e deixar a maldição para lá. Porque Cristo também disse que no mundo teríamos aflições, mas nós com eles seríamos vencedores, porque ele venceu o mundo. E eu deixo para as vossas reflexões esse capítulo, o segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 ao 15. Que vocês, irmãos, possam refletir nesse capítulo, nesses versículos, porque a Bíblia é uma bússola para os nossos dias, hoje tão conflitantes, mas existe uma luz que é Cristo Jesus. Deus não poupou nem seu Filho, ele enviou seu Filho, e Cristo também saiu à direita do Pai e quis vir passar todas as humilhações, morrer naquele Calvário. Ele foi o próprio holocausto pela expiação do meu pecado, do seu pecado. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou e ele vive até o fim dos nossos dias, ou o fim dos séculos. Irmãos, fiquem na eterna paz de Cristo Jesus e lembre-se, uma palavra de verdade pesa mais que o mundo inteiro. Que nós sempre queremos e seguimos atrás da verdade. E a verdade liberta. A verdade restaura, cura, salva. Que é Cristo Jesus. Amém sempre?